Olá pessoal, aqui é o professor Paiva, candidato a vereador na cidade de João Pessoa pelo MDB 15123 e, como de costume, venho discutir temas que são importantes para mim, para você, para a nossa cidade. O tema de agora é mobilidade urbana. Então você sabe que as pessoas estão morando cada vez mais distante dos locais em que trabalham e levam muito tempo se deslocando de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a escola, da escola para casa, e isso muitas vezes demanda muito tempo, as pessoas perdem qualidade de vida, né? Chegam cansadas no trabalho, chegam cansadas na escola, voltam para casa muito exaustas após um dia de trabalho, de estudo, e isso faz com que a qualidade de vida caia. Então a questão da mobilidade urbana é importantíssima que seja discutida num momento como esse. Então nós vamos apresentar as nossas propostas ligadas à área de mobilidade urbana. Bem, como você já está acostumado, o nosso formato é o quê? Uma sequência numérica, a ordem aqui não tem uma importância do ponto de vista de relevância. Nós propomos uma ação, essa ação tem um tipo, né? Nós podemos combinar mais de uma iniciativa do gabinete do vereador, tem uma meta a ser alcançada e o prazo dessas metas. Então, por exemplo, a primeira é desenvolver campanhas de educação e civilidade no trânsito. Você sabe que nós, nos últimos anos, temos visto acidentes, temos atropelamentos, temos visto, por exemplo, crimes através de discussões banais, de bobagem e tal. Então, desenvolver campanhas de educação e civilidade no trânsito. Então, isso vai ser um requerimento, se necessário, um projeto de indicação e emenda ao orçamento. Tá certo? Então, desenvolver campanhas que nós possamos levar a ideia de uma convivência pacífica, de respeito ao pedestre, ao ciclista, né? E que nós tenhamos uma cidade cada vez mais boa para se viver, para se mover dentro dessa cidade. Segunda questão, política de priorização do transporte público na cidade de João Pessoa. Então, a ideia aqui é você ter o transporte público como a primeira opção. Então, aqui entra, por exemplo, a questão do ar-condicionado nos transportes públicos, a questão da regularidade em termos de horário, a questão da oferta na quantidade adequada para as linhas que estão extrapoladas e as pessoas andam feito uma lata de sardinha e coisa do tipo. Então, essa política tem que colocar o transporte público como prioridade. Então, política desenvolvida e implementada em até um ano de gestão. Nós vamos fazer através de quê? Requerimento, projeto de indicação e emenda ao orçamento. 3. Criar um programa para estimular e apoiar a criação de cooperativa de trabalhadores na área de transporte. Então aqui a ideia é que nós tenhamos aqui os profissionais que trabalham com transporte escolar, os profissionais que trabalham, por exemplo, com transporte por aplicativo, os profissionais da área de táxi e tal, que nós possamos ter esses profissionais organizados através de cooperativas com apoio da gestão pública e nós possamos ter subsídios sendo designados para essa área, gerando emprego e renda. Então a ideia é criar esse programa em até 6 meses, requerimento, projeto de indicação e emenda ao orçamento. 4. Criar um programa de qualificação profissional amplo e abrangente voltado para os profissionais gestores da CEMOB. Não cabe mais uma cidade como João Pessoa, com quase 1 milhão de habitantes, ter uma gestão da mobilidade urbana sendo feita de forma primitiva, de forma primária, de forma não profissional. Então, muito importante que nós possamos formar, qualificar, aparelhar a Secretaria de Mobilidade Urbana no sentido de que nós tenhamos mais qualidade, uma gestão eficiente e voltada para o bem-estar da nossa população. Então, requerimento, projeto de indicação, emenda ao orçamento, programa implantado é a nossa meta em até um ano. Proposta 5, criar um programa de educação para o trânsito em parceria com a SEDUC, junto aos alunos da rede municipal, preparando as futuras gerações para o convívio harmonioso e seguro nas relações do trânsito. Então aqui é uma parceria entre a CEMOB e a Secretaria de Educação, no sentido de que as nossas crianças sejam preparadas para que elas possam conviver harmoniosamente e saibam ser pessoas civilizadas no trânsito. Então isso começa na escola. Então aí a CEMOB entra com suporte técnico, com orientação, e a ideia é que nós tenhamos mini ruas, mini cidades dentro da área das escolas, no sentido que as crianças saibam como usar
por exemplo, a questão da faixa do pedestre, enquanto motorista, por exemplo, respeitar o transeunte, enquanto ciclista e motociclista respeitar a legislação e as pessoas, e assim nós vamos criar uma geração futura que saiba conviver e respeitar bem o trânsito. Proposta 6, criar um programa de integração entre a CEMOB e a Guarda Municipal. Por que não? Né? Então, requerimento, projeto, indicação, emenda, orçamento, e esse programa criado em até 6 meses. Para quê? Para que essas duas secretarias trabalhem de forma conjunta e nós tenhamos aí a qualidade desse serviço integrado melhor do que as duas secretarias trabalhando de forma isolada. 7. Elaborar um relatório sobre a viabilidade técnica de implantação de um sistema de transporte coletivo baseado em trem de superfície. Então, grandes cidades estão fazendo isso. Nós temos aí uma possibilidade de desafogar, por exemplo, o trânsito do centro para a zona sul de João Pessoa, no sentido de que nós possamos ter um trem de superfície resolvendo esse problema do acesso tão difícil para uma área que tem crescido tanto e que as vias de escoamento para aquela região não têm acompanhado esse volume de crescimento da população. Então, isso é um projeto interessante, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Planejamento, fazer esse estudo e conseguir viabilizar através de uma parceria pública-privada. Então, é uma proposta que nós vamos defender e buscar viabilizá-la no sentido de melhorar a mobilidade urbana em João Pessoa. Proposta número 8, criação de um consórcio intermunicipal da região metropolitana de João Pessoa, no sentido de que possamos administrar conjuntamente o trânsito nessas cidades. Então, por exemplo, cidade de Cabedelo, tem gente que mora em Cabedelo e trabalha em João Pessoa, gente que mora em João Pessoa e trabalha em Cabedelo. Então, esse sistema de transporte dessas duas cidades, por exemplo, nos comunicam. E aí você gera problema, perda de tempo, gastos excessivos, né? Então, nós podemos ter o quê? Um terminal de integração ali na região do Bessa, né, onde nós pudéssemos ter os ônibus de Cabedelo passando por esse terminal e desaguando para que as pessoas pudessem pegar o transporte num regime de integração para João Pessoa. Da mesma feita, a pessoa que vem de João Pessoa e trabalha em Cabedelo já passava por esse terminal, já pegava o veículo de Cabedelo. E assim com Bahia, assim com o Conde, com Santa Rita. Então, investimentos compartilhados, otimizando e dando eficiência para a gestão do trânsito e também qualidade para quem usa o transporte coletivo. 9, criar campanhas educativas para estimular as caminhadas e o uso de bicicleta. Então, aqui em parceria com a Secretaria de Comunicação, com a SECOM, a CEMOB estimular e fazer disso cada vez mais uma prática em João Pessoa, que isso tem implicação na questão da saúde da população, como também na questão da melhoria da mobilidade. 10, adotar modernos recursos de TI, tecnologia da informação, para ajudar no gerenciamento do trânsito. Então, utilização de GPS, software de otimização, inteligência artificial, sinais inteligentes, né? Hoje os sinais da nossa cidade são sinais burros, né? Então a gente tem que caminhar para uma cidade inteligente. Então aqui requerimento, projeto de indicação e emenda ao orçamento. Então qual é a meta? Modernização no trânsito adotada ao longo de 4 anos. Adotar a prática de realizar os concertos das ruas nos horários noturnos. Então isso é uma questão aí de uma prática metodológica aqui, no sentido de que nós evitemos reparos, por exemplo, entre segunda e sexta-feira e no horário comercial. Então, se você colocar no horário noturno, onde há um grande movimento de veículos, nos dias e horários, você consegue, tirando desses horários, otimizar o transporte. Então, a ideia é fazer isso por requerimento e nós temos essa prática adotada ao longo de 4 anos de gestão. Proposta 12, implantar semáforos mais modernos, inteligentes e sincronizados, evitando os sinais burros que nós temos hoje. Então a ideia aqui é por requerimento, projeto de indicação, emenda ao orçamento. Implantação dos sinais inteligentes realizada em até 4 anos. Então começar pelas vias como Epitácio Pessoa, Rui Carneiro, Avenida Cruz das Armas e outras mais importantes com maior fluxo de veículos e depois ir tentando passar isso para as demais vias de menor tráfego, de menor movimento, né? 13. Criar programas e campanhas de estímulo ao uso compartilhado de veículos pelas pessoas que moram no mesmo bairro e têm percursos e horários comuns. Então isso aqui, através de requerimento, projeto de indicação e emenda ao orçamento. Parceria da CEMOB com a SECOM,
né, no sentido de que nós tenhamos essa prática sendo utilizada, talvez até desenvolvendo um aplicativo aqui na cidade de João Pessoa para que as pessoas possam compartilhar, oferecer essa carona, vamos dizer assim, solidária, e que nós tenhamos isso como uma prática e tenhamos como consequência a diminuição do número de carros na rua. 14. Interligação entre veículos particulares e terminais de integração, de forma que se possa estacionar os veículos num estacionamento acessível e próximo dos terminais de integração, no sentido que a pessoa vá para o trabalho, ou para a universidade, ou para a escola, via transporte público, e aí ela, ao voltar, pega seu transporte seguro, né, guardado ali, preservado, e volta para casa. Então, com isso você economiza combustível, com isso você ganha qualidade, você ganha tempo, você ganha eficiência no transporte público. Interligação implementada ao longo de 4 anos, projeto de indicação, emenda ao orçamento e requerimento. Proposta 15, política de profissionalização da gestão do trânsito, porque hoje, muitas vezes, os cargos que são nomeados nessas secretarias e muitas vezes na CEMOB são pessoas que não têm conhecimento, que não têm formação, que não têm experiência. E aí levam um tempo para aprender e com isso cai a qualidade, descontinua serviço. Então que nós possamos ter pessoas experientes sendo nomeadas para esses cargos relevantes dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então aqui requerimento, talvez projeto de indicação, se for o caso, emenda ao orçamento se precisar, mas é mais um requerimento, política implementada ao longo de 4 anos e com isso a gente ganha qualidade. Então eu gostaria aqui de deixar os nossos contatos, o meu YouTube é Professor Paiva, o meu Facebook é Severino Paiva, o meu Instagram é Severino Paiva, o meu site é professorpaiva.com.br, né? Espero que você dê sugestões, essas são apenas algumas ideias, nós temos outras e esperamos receber a sua, né? As suas críticas, o seu comentário, a sua sugestão, ok? Então, Professor Paiva, 15123, quero ser seu vereador. Professor Paiva é 15123, Professor Paiva é 15123, Professor Paiva é 15123, Professor Paiva é 15123.